O Direito e Literatura está de volta para debater o tema Inquisição. Há estimativas de milhares, ou não se pode dizer quantas pessoas, né, foram para a fogueira ou outras penalidades, né? Como se dá esse processo, né? Que informações assim se pode, digamos, para início de conversa, Fábio? Bem, tudo indica que houve muitas inquisições, né? A Inquisição ela surge num certo momento para, né, perseguir enfim, grupos religiosos, né? No caso, o nome da Rosa, os Fraticelli, né? Que eram perseguidos pelo fato de afirmar a pobreza como uma virtude, algo que desafiava profundamente, né, as bases da igreja, a rica igreja, portanto, ostentosa igreja daquele momento. E depois nós tivemos outros momentos em que o foco foi mais as bruxas, enfim, judeus, etc. Ou seja, houve muitas inquisições, não é? E essa imagem sempre que nós temos da morte, a Inquisição queimando, matando, também nem sempre foi assim. O caso do Galileu Galilei, por exemplo, por vezes, aquilo que a Inquisição queria é que o sujeito abjurasse, né? Voltasse atrás, dissesse, olha... No caso do Galileu Galilei foi muito particular, porque se queria que ele dissesse que aquilo não era propriamente uma verdade, que a teoria heliocêntrica não era uma verdade, era uma hipótese matemática. E como hipótese matemática, ok, isso não desafiava a igreja. Ou seja, também mostra aqui o fato de que a igreja, ela até admirava, porque o Galileu era muito admirado pela igreja, havia uma admiração, havia uma vontade, né, entre aspas, né, de fazer ciência, mas com muito cuidado, para que isso não colocasse em questão o poder e a autoridade da própria igreja. Então, no caso de Giordano Bruno, foi morto. Galileu Galilei, ele abjura, até diz a famosa frase, Epur se move. Né? Lá da igreja, o que fez a reforma, Lutero várias vezes nos julgamentos era instado, né? Vida rola, quer dizer, abjure e ele não, né? E escapou, né? Mas e aí é esse outro detalhe, né? Nós temos a Inquisição Católica, assim como nós temos a Inquisição Protestante. Exatamente. Né? Então, e na verdade, quando em geral se fala de Inquisição, se fala desse bloco como se fosse uma única coisa. Exatamente. Né? É interessante pensar que no caso da Inquisição, do Santo Ofício da Igreja Católica, a Igreja Católica estava cindida. Né? Então, nós vamos ter no romance que o Fábio traz, no Nome da Rosa, nós vamos ter de um lado Guilherme de Baskerville e do outro lado Bernard Guy. Sim. Né? Onde eles atuam com perspectivas diferentes, tanto é que cada um deles assume uma posição bastante clara durante o pretenso julgamento, né? De acusação e de defesa. Claro. Então nós temos nessa representação do que seria aí o Tribunal do Santo Ofício, também as duas grandes vertentes da igreja, exatamente, presentes nesse momento. Sim, essa questão ali, no Nome da Rosa, está a discussão de Ludovico II, né, que tinha uma perspectiva mais secular, né, da igreja separada do Estado, e Bonifácio, a outra tese é de que a igreja, o Estado está subjugado pela igreja. Né? Mas há, sobretudo, ao meu ver, Lênio, uma diferença entre a fé dogmática cega e a fé esclarecida. Assim, porque aí vem a questão da ciência, né? E não né? é por nada que é o que o Fábio falava antes. E não é por nada que... Veja como isso engata, né, Ricardo? O nominalismo, Guilherme de Ockham, Guilherme de Baskerville, todas as perspectivas. 300 anos depois, um nominalista, Thomas Hobbes, faz a teoria da questão do contrato. Tinha que ser um nominalista para fazer isso. É interessante que no funcionamento da Inquisição, você tinha necessariamente que partir-se de uma
acusação genérica, né? Hoje que se trata de uma crítica que nós fazemos do ponto de vista de contração do poder punitivo, ela já aparecia em alguns documentos, dentre eles o Malius Maleficarum, que é o texto de Sprenger e Kremer, dos padres dominicanos germânicos que vão, segundo Zaffaroni, talvez elaborar o grande tratado de uma ciência global do direito penal, nos primórdios. No Eymerich, você tem lá no Directorium Inquisitorium determinadas regras de procedimento. Então, esse funcionamento, digamos, abscôndito da Inquisição, ela fazia com que, de fato, tudo se encaminhasse para a obtenção da confissão, não tanto enquanto uma mera prova, mas também como um ato do sujeito conseguir determinar não apenas os motivos do porquê praticou, mas, sobretudo, ali, no incurso da confissão, havia embutida sempre a delação. Esse elemento fica caracterizado lá na famosa peste milanesa, né, no qual o sujeito é pego com um tacho, com um líquido unguento, e com isso determinadas testemunhas que teriam visto o sujeito caminhando pelo centro da cidade, é acusado, ele vai delatando e o processo é metástico, né? O processo de delações sob a tortura é metástico. Mas tudo isso parte do pressuposto de que a acusação jamais pode ser fechada. Ela tem que ser sempre aberta a ponto de que a delação possa se expandir. Então, por isso que a contemporaneidade, Fábio, fez com que uma das garantias é você tecnificar e especificar a denúncia com correlação, tudo direitinho, para escapar tirar a rede e pegar o peixe no meio. Uma denúncia daquelas do tipo bem abertas. Sabe, Lênio, existe um tribunal em Goslar, na Alemanha, que, curiosamente, né, tem uma figura da justiça. Os escritos eram todos em latim, sempre em latim, mas aqui não. Aquele escrito no alemão da localidade, um dialeto da localidade. Aquele que escuta um só conhece apenas meia verdade. Não é? Ou seja, as coisas não nasceram ontem, os problemas não surgiram ontem, são coisas antigas e mostra justamente isso. Ou seja, sempre houve, né, digamos, o conhecimento de que o processo precisava de uma acusação clara, da sua contraposição e de alguém que imparcialmente observasse, tomasse essas versões e pudesse se manifestar sobre ela. A questão é como isso, ao longo da história, se manifesta. E se manifesta de forma viciada até os dias de hoje. E mais, né, Fábio? Ricardo, vocês são da área do direito. Não só um terceiro imparcial como juiz, mas na democracia, o próprio denunciante, na medida em que ele não é simplesmente um inquisidor, ele teria que ter também um olhar de imparcialidade, no mínimo no sentido que se entende por imparcialidade, de equanimidade, de fairness, né, naquele sentido do working, porque se o sujeito tem razão, ele não pode ser acusado se ele for inocente. Eu não posso simplesmente denunciá-lo porque é a minha função de denunciá-lo. O Ministério Público, em muitos, dá a impressão que o Ministério Público não entendeu bem isso ainda. E eu posso dizer isso, depois de 28 anos de Ministério Público, eu sempre atuei desse modo, que a primeira visão era de um magistrado para saber se tinha indício ou não, porque eu não posso fazer alguém sofrer as misérias do processo, se de antemão eu sei que eu não posso fazer isso. Minha função era maior que isso. E parece que, não sei se aprendeu bem essa questão, né? O que vocês acham? O cotidiano mostra o quê? Apenas, não quero também tomar todo o tempo, mas eu penso que aqui é uma... Tu falaste muito bem, Helene. Os olhos, né? Quais olhos nós possuímos, isso. Como nós vemos e o que vemos. Né? Ou seja, como o sujeito olha a prova, como ele olha a informação. Se tu olha buscando a confirmação daquilo. Bingo. Não é? Essa é a grande questão. Ou se tu olha desconfiado de que ela pode ser apenas parte da verdade, como dizia, né, o tribunal. Aliás, o Descartes estava no Index. Henriette.
Por que o Descartes, que duvidava, estava no índice, que não tem dúvida, não pode ter dúvida. Por isso que o Descartes foi para o índice, fechou todas, exatamente. Talvez pelo diabozinho verde. Não, esse demôniozinho que poderia estar assolando o pensamento dele, a simples hipótese aí pode representar um grande risco. Mas eu acho interessante sempre pensar, falando um pouco a partir do ponto de vista da psicanálise agora, né? Essa imparcialidade e neutralidade que se espera, né? Tanto do juiz, do julgador, como tu dizias agora, qual é a função exatamente do Ministério Público, né? Quer dizer, é a caça às bruxas, né? É encontrar culpados, né? É um olhar confirmatório, que bem disse o Fábio. Né? É o aceno à expectativa, aquilo que se imagina seja a expectativa da população, né? Quer dizer, o que acontece aí? O que nós temos na Inquisição não é, sem dúvida alguma, essa imparcialidade. Né? Até porque aquele que denuncia e aquele que julga, tirando o caso do Umberto Eco, que aí é um romance historiográfico, né? Ou seja, Umberto Eco vai escrever sobre a Idade Média na contemporaneidade. Né? Então, ele impõe algumas estratégias que inexistiam e que não operavam na época. Né? Então, nós temos aí quem acusa é também quem julga nos tribunais da Inquisição. Né? E não há defesa. Né? Então, não há nenhuma possibilidade de contraditório. E o sujeito já entra tendo que provar que ele é inocente, e não o contrário. Né? Perfeita observação, Henriette. Aliás, estás deixando uma bola picando para falar sobre a Inquisição e a inversão do ônus da prova e a contemporaneidade. Fica para o próximo bloco, porque o Direito e Literatura vai para o intervalo e na volta a gente continua essa discussão. A gente já volta.